Bem, gente, vamos lá para o último vídeo da segunda letra aqui do acróstico homeopatia. Então é o onde. Primeiro, sempre, há quanto tempo você está se sentindo assim, né? Transtornos da mente podem ser agudos, como os desencadeados por susto, humilhação, raiva, luto, indignação, etc. Mas é mais comum serem crônicos. Exemplo, depressão, ansiedade, esquizofrenia, ou distúrbio bipolar, né, as psicoses, transtorno de personalidade, demências e assim por diante. Pode sempre agudizar, né? Um processo clínico pode ser agudizado pelos aqueles desencadeantes que eu citei ali como sendo um problema, um processo agudo, né? Então, um susto, por exemplo, pode piorar uma ansiedade, né? Onde exatamente você está tendo seus sintomas? Tenho falado um pouquinho sobre anatomia e aqui no sistema nervoso central a gente vai falar pouquinho sobre a evolução, né? Desde lá do peixe até chegar no mamífero e no homem. Então, o nosso cérebro é um órgão complexo, ele tem como se fossem camadas. A mais interna, que é responsável por controlar o metabolismo e os sentimentos, os outros animais também possuem bem desenvolvido. A mais externa, camada mais externa, chamada córtex, que capacita a gente a ter pensamentos, que é a parte cognitiva da nossa psique, e controlar a vontade também, né? E aí a gente dá uma comparada com dos outros seres vivos. Então aqui tem o do peixe, do anfíbio, do réptil, da ave e do mamífero. Olha, aqui é em outro tipo de corte, né? Então a gente consegue ver como tem tronco e nos peixes, né, já está bem desenvolvido essa parte mais central. E conforme a gente vai caminhando, né, réptil, e quando chega nos mamíferos já tem um córtex um pouquinho mais bem desenvolvido. Aqui na próxima figura que eu coloquei, acho que a gente vai conseguir ver melhor isso. Então, os sintomas também precisam evoluir de dentro para fora. Eu vou colocar duas figuras, né? A segunda mostra, de certa maneira, nossas funções psíquicas e essas camadas, né, anatômicas que correspondem, né, às respectivas funções, né. Sempre é mais prudente que um profissional faça essa avaliação, ela não é tão simples e não é tão compartimentalizado assim, né, anatomicamente, mas isso vale, né, para todos os órgãos, na verdade, todos esses onde, né, que eu fiz, sistema respiratório, neurológico, né? Então é uma regra meio geral, mas é claro que precisa de um profissional de saúde, um médico, para estar fazendo essa avaliação de uma maneira mais minuciosa, mais acertada, né? Então vamos lá, eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui. Então aqui é o córtex e aqui é aquela parte central que os peixes, os anfíbios também têm relativamente bem desenvolvido, tá? E esse esquema aqui ó, é do Jung. Aqui ó, no inconsciente coletivo, né, tem muito a ver aí com a parte mais da natureza, do animal, a gente mais fazendo parte do coletivo de uma maneira inconsciente mesmo. Depois tem o inconsciente pessoal, e aqui tem muitas funções, eu não vou ficar detalhando, mas a gente pode, de uma maneira mais resumida, colocar aquelas três funções que eu tenho falado em todos os vídeos. Então, a parte afetiva é mais central, que controla aqui as emoções, perto, né, do que controla o metabolismo. Então, é uma função também um pouco menos consciente, vamos chamar assim. E aí e a memória e a vontade uma função, são duas funções mais corticais, tá? Que o Jung vai separar, né, sensação, pensamento, a definição dele é um pouquinho diferente dessa que eu estou dando, mas é só para a gente entender que tem as camadas, tanto anatômicas como das funções psíquicas. Aí, guardem essas camadas aqui de uma maneira um pouquinho mais detalhada que eu vou utilizar para comentar aqui como é que tem que ser a evolução e como é que são os sintomas.
Funciona mais ou menos assim. Quando a gente precisa resolver algum problema, a gente pode utilizar todas as capacidades do nosso cérebro, né? Então, o pensamento, a vontade, né? A parte afetiva que vai guiar, né, as nossas ações. Mas, quanto maior for a nossa dificuldade, mais a gente precisa lançar mão de um recurso menos complexo. Então, se a gente não consegue entender e não consegue aplicar nossa vontade para resolver um problema, talvez a gente precise de recursos mais, entre aspas, parecidos, né, com os animais. Aí é aquela parte do Jung, né, dos arquétipos, enfim, de comportamentos que sejam não tão individualizados, né? E não é o nosso jeito de resolver as coisas, né? É um jeito meio estereotipado, vamos dizer assim. Isso não significa que a gente, né, que nós somos seres humanos piores, apenas que alguma coisa a gente está precisando lapidar, né? E todos nós temos pontos fracos, né, e pontos fortes. Então isso não é demérito, é só que a gente, só uma constatação de que a gente está precisando lançar mão de recursos menos complexos porque a gente não os desenvolveu. É só a gente aplicar um pouquinho mais de tempo, vontade, a gente conseguir. O medicamento, que é o M do acróstico, vou repetir aqui o que eu tinha falado e não vou cansar de falar, porque isso daqui, infelizmente, tem muita gente que se automedica e muita gente não informa o medicamento que está tomando, né? E aí é ruim porque aí eu preciso perguntar, aí vocês precisam mandar outra mensagem, enfim. Tem efeito colateral e tem interação medicamentosa, né? Tem que, todas as mensagens vocês precisam falar. Estou tomando tal medicamento na potência tal, de tal maneira. 4 e 5. E O, do homeopatia, seja eficiente, se observando, suavizando audição, tato, paladar, olfato, relatando tudo com precisão. Observar com detalhes e avaliar com precisão o órgão que utilizamos para o mesmo fim é mais difícil. Então, a gente vai utilizar um cérebro para observar o próprio cérebro, ou as próprias funções psíquicas, né? Então, vou falar aqui porque que isso é mais complicado. As informações da visão, audição, olfato, tato, paladar passam pelo cérebro, onde são comparadas ao que já está armazenado como memória e nós já temos, né, uma certa tipo de avaliação segundo os valores que a gente possui, né, que a gente foi formando durante a vida. Então, avaliados segundo os valores subjetivos que já possuímos. Então, né, o ponto cego, enfim, a possibilidade de enganamento. O que faz você piorar ou melhorar? Você é mais sensível a quais tipos de pessoas e situações? Quem ou o que te incomoda ou agrada mais? Qual matéria ou informação você possui mais dificuldade de compreender? Quem ou o que tira seu ânimo, deixa você sem disposição para realizar o que estava desejando? Então avalie, né, como é que você está se comportando em relação aí ao exterior, como é que você fica internamente, né? Então, parte afetiva, cognitiva e a vontade, ânimo, né? É claro que uma coisa influencia a outra, então é muito comum, por exemplo, a gente perguntar para uma criança ou adolescente qual matéria que ele gosta menos, geralmente é aquela que ele tem mais dificuldade, então começa a misturar tudo, né? Ele vai ter mais dificuldade porque gosta menos, vai estudar menos e aquele professor vai ser o chato, enfim. Alguma coisa do ambiente influencia, cheiro, luz, ruído, pessoas, etc. O que do ambiente ou traz uma sensação boa ou ruim para você, o que lhe agrada ou não. Luz, cores, cheiros, ruídos altos ou específicos, tipos de pessoas e comportamentos, desorganização, questões morais, etc. Como você se relaciona com seus pais e demais familiares? Como eles são? Mais relacionado ao afetivo, né? No ambiente de trabalho, como é a sua relação com seu chefe? Com e, e, com, e, com, e com os subordinados? Como é que seus subordinados e seus chefes são? De novo, né? A gente falando dos outros, a gente está falando da gente mesmo, né? Então, essas avaliações ajudam a analisar como você está também. E o tempo? Que hora do dia você piora?
estação do ano, calor, frio, umidade fazem diferença? Seu humor, disposição ou pensamentos variam conforme o horário, período do dia, estação do ano? De que maneira? Tem gente que tem, né, aquela depressão sazonal, acaba piorando quando o tempo está nublado. O que você sente irradia, vai de um lugar para o outro. Claro, né? Que nem eu falei, tudo funciona ao mesmo tempo, então o que você gosta mais, você vai se dedicar mais, então você vai aprender mais. E o que eu queria acrescentar, quando a gente tem uma ferida aberta, aquela região fica mais sensível, né? Na pele, por exemplo. No nosso psiquismo, nosso temperamento, valores, traumas passados também podem nos predispor, né? A sensibilidades. Então, qual é o tipo de situação ou pessoa que mais machuca ou qual você é mais sensível? E de que maneira, né? E como isso te afeta, que é o último A, o acróstico, mas a gente tem falado aqui no vídeo inteiro, né, sobre essa parte psíquica, então fica só uma repetição mesmo. Como todas essas situações te afetam, como você se sente, quais pensamentos tem, como eles ficam, sua disposição se altera, de novo, o afetivo e o pensamento, né, o cognitivo, e a disposição à vontade. Acho que a gente, tentando percorrer, né, essas três funções psíquicas conscientes, a gente consegue ter bastante dado, assim, para escolher um medicamento que combine mais com a situação em que você se encontra, psíquica, né, também, além da física. Tem que ser tudo ao mesmo tempo. Então é isso. Hoje a gente termina mesmo essa parte na segunda letra. Próximos vídeos, como eu falei, né, no vídeo anterior, serão sobre os medicamentos. Se quiserem tirar alguma dúvida mais específica, sobre qualquer letra do acróstico, né, de uma mensagem, para eu ir gravando aqui os vídeos, para que o tratamento fique cada vez mais eficiente. Novos